Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje a nossa videoaula é de ciências. Vocês vão abrir o livro de vocês nas páginas 10 a 13, certo? Nessa aula, vou falar para vocês que quando a gente fala sobre seres vivos, devemos ter em mente que nenhum ser vivo, que nenhum organismo é capaz de sobreviver sem se relacionar um com o outro, certo? Então, nesta aula, nós abordaremos as relações ecológicas, que são interações existentes entre os seres vivos, ok? Então, olha só, o nosso tema de hoje é relações ecológicas. Ou seja, relações ecológicas, gente, é onde todos os organismos estabelecem interações uns com os outros. Ou seja, o indivíduo da mesma espécie e com o indivíduo de espécies diferentes, certo? Essa interação, ela é chamada de relações ecológicas. Olha só, relações ecológicas são interações entre os seres vivos de uma comunidade. As espécies podem ocorrer entre indivíduos de uma mesma população, que é a mesma espécie, aquilo que eu falei para vocês, certo? E também de outros indivíduos de populações diferentes, que são de outras espécies, promovendo uma conexão entre diferentes espécies, certo? Então vamos lá. Olha só, no livro de vocês, na página 10, tem assim: as diferentes interações entre os seres vivos são chamadas de relações ecológicas e podem ser harmônica ou desarmônica. Na aula de hoje, nós vamos ver as harmônicas e desarmônicas na próxima aula. Combinado? Então vamos lá. Olha só, harmônica, nós temos colônia e sociedade, certo? Na colônia, o indivíduo, eles são unidos fisicamente, certo? Como os corais e vários outros. Já na sociedade, eles não são unidos fisicamente, como as abelhas, os cupins, as formigas, ok? Então vamos lá. Relações harmônicas. No livro de vocês, na página 10, ainda continua assim. As relações harmônicas são aquelas em que não há prejuízo para os envolvidos e pelo menos um ser é beneficiado. As abelhas, por exemplo, são insetos que, além de interagirem com os outros seres, interagem entre si, como algumas espécies de abelhas que vivem em grupo. Essa é uma relação harmônica chamada de sociedade. Outros insetos, como as formigas, vespas, cupins, também formam sociedade. Elas vivem em sociedade, certo? Mas cada uma interage na sua colmeia, ok? Cada uma tem sua função. É igual na escola. Tem um diretor, tem um coordenador, tem um professor, certo? Então, cada um exerce uma função. Então, vamos lá. Olha só, as abelhas vivem em sociedade. Uma relação ecológica em que há divisão de trabalho, tá vendo? Todas têm a sua divisão de trabalho. A colmeia é uma sociedade de abelha, certo? Cada uma divide o trabalho. Qual a importância das abelhas na natureza? As abelhas, gente, elas polinizam as flores, que produzem frutos, grãos, vegetais, que outros seres humanos e outros animais utilizam em sua alimentação. Então, assim, ela é de extrema importância para a natureza e para nós também, certo? Olha só, comercialismo, relação na qual apenas uma espécie se beneficia, mas sem causar prejuízos à outra. Olha só, gente, o comercialismo é assim. Tá lá o tubarão tá lá nadando, certo? Aí ele vê uma presa, ele vai lá e come a presa. Aí quando ele come essa presa, o outro peixe que nós temos aí na página 11, a rêmoras, o que acontece? Ele vai lá, esses restos que o tubarão comeu e vai saindo da boca dele, vai voando ali no mar, o que acontece? Esse peixe, ele vai lá e vai comendo, certo? Então, assim, ele não está prejudicando o tubarão e nem o tubarão está prejudicando a ele. Por quê? Porque essa comida, esse resto de comida, ela vai soltar no mar. Então, aquele peixe vai lá e ele come, certo? Então, comercialismo é isso, ok? Comercialismo já está falando de comer, ok? Aí nós temos aqui, exemplo, o peixe piloto também. Prende-se ao tubarão para se alimentar dos restos de comida dele e também se locomover com maior agilidade.
Então, vamos lá. Inquilinismo é uma espécie usa a outra como abrigo, mas somente ela se beneficia, mas sem causar prejuízo à outra. Exemplo, orquídeas, bromélias, associadas a árvores grandes porte. Ou seja, gente, inquilinismo já está falando, inquilino, certo? Então, olha só, você tem uma árvore, imagina aí, você é uma árvore grande, certo? Aí uma bromélia fica lá em cima da árvore. Ela não está prejudicando aquela árvore, a bromélia ela não está prejudicando aquela árvore, simplesmente ela está procurando um abrigo. Ela nem está se alimentando daquela árvore e nem está prejudicando aquela árvore. Simplesmente ela está tendo um abrigo, ok? Continuando aqui, gente, mutualismo, certo? Mutualismo, o indivíduos de espécies diferentes que se encontram intimamente associados, criando um vínculo de independência. Ambos se beneficiam, ou seja, é algo bom para todos, certo? Eles vivem ali, um ajudando o outro, ok? E as espécies, elas são beneficiadas. Olha só, exemplo, podemos classificar um mutualismo obrigatório. Ele é obrigatório. Os links formados, ele forma uma sociedade, certo? Ele forma uma sociedade de alga ou fungo, de alga ou fungo. Esses dois organismos, eles são unidos e eles vivem juntos, ali, um ajudando o outro, certo? No mutualismo, essas duas espécies, elas são beneficiadas. No caso do lynx, algumas algas, as algas, elas e as bactérias, as semibactérias, fornecem moléculas orgânicas, enquanto o fungo ele vai oferecer água e nutriente a elas, certo? Então, assim, os links são formados por interações entre fungos e bactérias, ou entre fungos e algas, ok? Um vai alimentando o outro, certo? Se eles se desunirem, se eles se saírem um do outro, eles acabam morrendo, ok? Então, vamos lá, ó. Continuando aí. Olha só, agora é com você. Realize as atividades enviadas no site Tec Educar. Na próxima aula faremos as correções. Qualquer dúvida, me chame. Estou aqui para ajudá-los. Nossa videoaula está disponível no nosso grupo do WhatsApp, no nosso site Tec Educar e no nosso grupo, no nosso canal lá do YouTube. Gente, olha só. Hoje eu não vou dar atividade no livro, certo? Eu preparei algumas questões. E essas questões vocês vão copiar e responder no caderno de ciências, certo? E depois nós faremos as correções. Beijos, até a próxima.